Nas redes sociais, a senadora coloca assim: conheci o amigo Flávio Dino em 2006, quando construímos juntos um projeto Fome, Sede e Justiça. Lá ganhamos para deputado estadual e ele para deputado federal. Desde então, nunca mais nos distanciamos. Votamos juntos em todas as eleições seguintes. Destaco o convite que ele me fez para integrar sua chapa como senador em 2018. Aí ela segue em seguinte: reafirmando o nosso apoio ao amigo Flávio Dino. Como a senadora Elisiane Gama é uma pessoa de grande caráter, ela sabe disso, eu admiro ela muito, eu gostaria que a gente pudesse seguir com a imparcialidade, como tem o senhor como presidente, e uma relatora que seja escolhida pelo grupo, que de fato que seja uma mulher. Mas a parcialidade dela chega a ser grotesco. Eu não vou cair na armadilha de ficar me atendo a esse tipo de discurso do senador que me antecedeu, mas nós precisamos repudiar esse tipo de intervenção, porque, sinceramente, se nós vamos olhar a composição da CPMI, talvez metade dela não pudesse estar aqui, porque se é amiga do senador Flávio Dino, ou nós respeitamos a nossa relatora, ou essa CPMI não pode continuar. Nós temos que respeitar a integridade, a competência e a honestidade dessa relatora. E nós precisamos reafirmar isto aqui nesse momento. Ela foi eleita por essa CPMI pela sua competência, pela sua integridade e pela sua capacidade de fazer da CPMI algo com credibilidade. Quando se apresentou aqui a questão de ordem, nós não estávamos discutindo aqui parlamentares pela metade, nós estávamos discutindo aqui que essa CPMI tem um objeto. E aqui ou se é investigado ou se é investigador. Porque no objeto da CPMI tem deputado aqui que está indiciado neste objeto. Se eu for discutir aqui se é amigo, eu também tenho orgulho de ser amiga do ministro Flávio Dino. Como tenho orgulho de ser da base do presidente Lula. Agora, aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. Não poderia estar nessa CPMI também. Eu não vou admitir isso. Eu não vou. Deputado, senador, eu faço um apelo a Vossa Excelência com todo respeito. Eu não vou admitir que nenhum parlamentar, nenhum membro desse colegiado interfira na palavra de outro parlamentar. Vossa Excelência usou a sua palavra, todos ouviram com absoluto respeito e eu vou fazer com que o mesmo tratamento seja dado a quem tiver com a palavra. Por favor, senador. Seu tempo será reposto. Um minuto a mais para o deputado. Aqui está o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. O senador Magno Malta está na mesa da CPMI e também chamou para atos antidemocráticos. Como tem outros aqui, o próprio senador Marcos Duval também tem processos. Então, senador, Vossa Excelência, eu vou lhe pedir. Pela ordem. Todo mundo pode mencionar aqui o nome do deputado. Senador. Artigo 14, presidente. Senador. Artigo 14. Depois o senhor responde, senador. Vossa Excelência Artigo poderá 14. responder oportunamente. Eu insisto que a gente possa manter a ordem dos trabalhos. Eu peço que a gente mantenha a ordem dos trabalhos. A deputada Jandira Fegali está fazendo uso da palavra e ela tem direito. Vossa Excelência oportunamente poderá falar. Então aqui, ser amigo de senador, de ministro, eu sou base do governo Lula e sou amiga de vários ministros, inclusive do ministro Flávio Dino, com orgulho de ser. Então não há que se colocar desconfianças aqui sobre a integridade da análise dos fatos que nós vamos investigar na CPMI. Então eu repudio esse tipo de colocação e constrangimento sobre a relatora Elisiane Gama. Em relação ao plano de trabalho, quero aqui parabenizar a senadora, até porque os atos golpistas aconteceram por quê? Porque no centro estava o questionamento do resultado das eleições. O centro era questionar a legitimidade da posse do presidente Lula. No centro estava o questionamento do processo eleitoral. No centro estava a urna eletrônica. E isso tudo foi um processo coordenado desde o processo eleitoral. Questionamento da urna eletrônica, a fraude das eleições, a eleição do presidente Lula, tudo isso estava no processo. Então ela faz um roteiro colocando exatamente um processo que derivou no 8 de janeiro. Então, o roteiro correto. O 8 de janeiro não é só o 8 de janeiro, é um processo. Inclusive, os anexos, os requerimentos, eles têm também uma sequência lógica em relação ao plano de trabalho. É claro que os requerimentos podem ser aprovados amanhã. Acho que os requerimentos dela têm que ser colocados em pauta no momento da aprovação dos requerimentos. E acho que têm que ser colocados em votação no momento da votação dos requerimentos. Ela já apresentou hoje para serem colocados em pauta. E nós temos que votar os requerimentos dela, né? Porque a relatora é que tem que indicar
o plano de trabalho, os requerimentos que nós temos que aprovar aqui. Agora, o plano de trabalho dela está absolutamente correto. Nós temos que ter uma linha de investigação, tem que ter uma sequência de investigação, nós não podemos inverter, começar pelo fim. Nós temos que começar a investigar pelo plano que levou a 8 de janeiro. Então está corretíssimo o processo em que ela apresenta. Até porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro legitimou os chamados movimentos sociais que interromperam rodovias, que paralisaram a economia do Brasil. Ele legitimou isto. Sumiu do país, foi omisso em relação à ordem no país, não é? Eu não sei nem... Ah, tá ali, 57 segundos. Né? O próprio Ives Gandra disse, nós podemos invadir, podemos destruir. Ele disse isso. O Oswaldo Eustáquio, que foi colocar a bomba e que foi fazer a confusão, se escondeu no Palácio da Alvorada. Palácio Alvorada. Então, tudo isso tem um processo. E nós precisamos investigar o processo que derivou no 8 de janeiro. Isso foi planejado, isso foi articulado. Tem autor, tem financiamento, tem acampamento e tem o 8 de janeiro. Então, está corretíssimo a sequência que a senadora fez.